Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 19 de fevereiro de 2023, um domingo chamado Transfiguração do Senhor. E essa transfiguração não é assim uma coisa mágica, tá? E por isso eu dou o título A Libertação de Deus Javé é histórica, palpável, física. A libertação de Deus Javé é histórica, palpável, física. Não, eu estou querendo dizer, não é uma ilusão, uma coisa feita de fantasmas, ou uma história da carrochinha, uma lenda. Ela é realmente histórica. Por isso, quando eu falo de linguagem religiosa, eu não falo de linguagem metafórica. Eu falo de linguagem religiosa. É diferente de linguagem metafórica, simbólica. Não é metafórica e simbólica. A libertação de Deus Javé é histórica, palpável, física. Ela é concreta. E por isso não é mágica, não é metafórica, não é simbólica. Ela é histórica. Sei que parece meio difícil de entender, mas então quer dizer que aconteceu? Não é assim. Não é assim. É histórica. Não quer dizer que ela não é linguagem de fé. É linguagem de fé. É religiosa. Mas a libertação é histórica. Naquela linguagem. Ou seja, ela é realizável na história, na sociedade, no mundo, na organização social da sociedade, na vida das pessoas. É física, é palpável. Se vocês pensam que linguagem religiosa é assim, que você pode provar historicamente, não é este o sentido. É que essa linguagem é histórica. É dentro da história. É dentro dos fatos. É dentro da realidade. Dentro. Palpável. Física. Histórica. Então vamos aos textos bíblicos. O versículo do culto da missa é Salmo 45, 2. O salmista canta ao ungido de Deus, ao escolhido de Deus. Tu és o mais formoso dos seres humanos, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Vai dizer logo depois, nos textos que eu vou ler, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, me alegro. Né? Por isso Deus te abençoou para sempre. O texto da pregação é um texto que se refere a esta linguagem que eu chamei de religiosa e mesmo assim histórica, palpável e física.
dizendo que não é invenção, não são fábulas. 2 Pedro 1, 16 a 21 é o texto da pregação dos cultos das missas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, da libertação histórica. Somos testemunhas. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida, quando da suprema glória lhe foi dirigida a palavra que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado, me comprazo, me alegro. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Sim, quando houve a transfiguração, tá? Mas também foi usada lá no Rio Jordão, no batismo de Jesus. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Até que venha o reino de Deus e a verdade fique clara para vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, da vontade de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui fala muito bem do que é linguagem religiosa, né? É uma revelação de uma vontade profunda. Não é uma invenção de fábulas engenhosamente inventadas. Nem é uma imaginação, nem são fantasmas que dizem as palavras ou que aparecem. Não. É porque a revelação é histórica. Como a saída dos escravos do Egito. Histórica. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Histórica. Não do tipo de história que se prova, mas ação histórica. Não historiografia, ação histórica. Libertação histórica. Amor histórico. Que acontece na realidade. Palpável, físico. Era oprimido, agora está libertado. Agora o texto, um dos textos companheiros, que faz parte do culto da missa, é o de Mateus 17, 1 a 9. 6 dias depois, eles tinham ido a Jerusalém. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, 2 profetas da libertação, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom sentarmos aqui. Se quisermos, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele queria controlar a revelação. Então, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado,
em quem me agrado, me alegro. Ouçam a ele. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, fiquem calmos, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Até entenderem a história toda. Moisés e Elias, historicamente, a linguagem bíblica, religiosa, que fala da libertação de Deus, diz que a libertação de Deus Javé é histórica, palpável, física. Moisés, Elias, a libertação, Jesus, eles não viram fantasmas, eles viram a história. É muito mais do que dizer que é linguagem metafórica, ou uma ilusão, ou o que aconteceu de verdade. Não, eles viram a história. Os outros versículos para o dia, que não precisam ser usados no culto, mas são os das senhas diárias, tem que ser rápido. É do Salmo 42, 8. O Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da vida. Uma oração ao Deus da vida. O outro versículo são os dois das senhas diárias, que todo dia são dois. Mateus capítulo 14, versículo 23. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Momento de entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. A oração vem de Pnina Nave Levinson. Parece indiano, essa língua aqui. Hindu. E a oração é: sem o dia eu não saberia o que é a noite, e sem a noite eu não saberia o que é o dia. De seu ordenamento nasce a minha confiança, de que as coisas estão acontecendo, como funcionam. Que bem faz a escuridão depois de um dia ativo. O descansar, o subir para o monte. Como é bom o convite da manhã para trabalhar, sem tirar os pés do chão. Unidos reconheçamos que uns somente nos sustenta. E em tudo está presente esse Deus Javé, cuja libertação é histórica, palpável, física. A transfiguração fala da história da libertação, o que é o lugar onde a libertação de Deus Javé acontece, da história. E ela é libertadora dentro do real, dentro da história. A cada uma, e aos povos e sociedades. Histórica. Um bom dia.